Existem muitas crenças sobre a vida após a morte, dependendo da sua religião ou crença individual. Nesse vídeo vamos abordar a visão de morte no hinduísmo, budismo, espiritismo e a crença cristã segundo a Bíblia. Na crença hindu, as ações de uma pessoa em sua vida presente determinam a sua próxima existência, ou seja, o que se faz no presente influencia o futuro. De acordo com a filosofia dessa crença, uma pessoa precisa se esforçar para alcançar a liberação do ciclo de vidas e mortes, para alcançar a iluminação espiritual. A morte é vista como uma oportunidade para a alma se desligar do corpo físico e seguir para a sua próxima vida. As cerimônias fúnebres são realizadas com o objetivo de ajudar a alma a completar a sua jornada e se preparar para a sua próxima encarnação. Em resumo, a crença da morte no hinduísmo é uma parte fundamental da filosofia da reencarnação. Acredita-se que as almas são eternas e passam por muitas vidas, e a morte é vista como uma oportunidade para a alma evoluir em sua jornada espiritual. A crença budista. Há muitas tradições e escolas dentro do budismo, mas a crença de morte comum a todas elas é que a morte é uma parte natural do ciclo da vida. De acordo com a filosofia budista, todas as coisas passam, incluindo nossos corpos e nossas vidas. Acredita-se que a morte é uma oportunidade para libertar-se do sofrimento e da ignorância e avançar na sua jornada espiritual. A vida e a morte são vistas como parte de um processo contínuo, e a morte não é vista como um fim, mas sim como um meio para a liberação. De acordo com a doutrina budista da reencarnação, a alma de uma pessoa pode reencarnar em uma nova forma de vida, dependendo das suas ações e pensamentos na vida anterior. Portanto, é importante viver de uma forma consciente e virtuosa, para que a alma possa evoluir e alcançar a iluminação espiritual. As cerimônias fúnebres no budismo são realizadas com o objetivo de ajudar a alma a se despedir desta vida e se preparar para a próxima reencarnação. É comum que sejam realizados rituais de oferendas de comida e orações para ajudar a alma a seguir em frente. Em resumo, a crença da morte no budismo é que a morte é uma parte natural do ciclo da vida e é uma oportunidade para a alma evoluir em sua jornada espiritual. A vida e a morte são vistas como parte de um processo contínuo e é importante viver de forma consciente e virtuosa para alcançar a liberação e iluminação espiritual. O Espiritismo. A crença da morte no Espiritismo é baseada na doutrina da reencarnação e na comunicação com os espíritos dos falecidos. De acordo com a filosofia espírita, a alma é imortal e passa por várias encarnações para evoluir e alcançar a perfeição espiritual. A morte é vista como uma mudança de forma para a alma, mas não como um fim. A alma continua existindo após a morte do corpo físico e pode comunicar-se com os vivos através de médiuns ou canalizadores. As ações de uma pessoa em sua vida presente influenciam sua próxima existência. Portanto, é importante viver de forma virtuosa e preocupado com o bem-estar dos outros, para poder alcançar a evolução espiritual. De acordo com a doutrina espírita, os falecidos não estão perdidos, mas sim evoluindo em outros planos espirituais. As cerimônias fúnebres são realizadas com o objetivo de prestar homenagem ao falecido e oferecer oração para ajudar a sua evolução espiritual. Em resumo, a crença da morte no Espiritismo é baseada na doutrina da reencarnação e na comunicação com os espíritos dos falecidos. A morte é vista como uma mudança de forma para a alma, que continua evoluindo após a morte do corpo físico. É importante viver de forma virtuosa e preocupado com o bem-estar dos outros para alcançar a evolução espiritual. Agora, já na crença cristã, segundo a Bíblia, a crença da morte é baseada na fé na Bíblia e no retorno de Jesus. De acordo com esta fé, a morte é vista como uma separação temporária do fôlego de vida e do pó da terra, que formam assim uma alma vivente. Ou seja, segundo a Bíblia, só tem vida a partir da união do pó da terra e do fôlego de vida. Sem isso, não existe a vida.
Na Bíblia é possível ver que a ressurreição dos mortos ocorrerá apenas no retorno de Jesus. Então haverá o juízo final, quando os vivos e os mortos serão sentenciados por Deus. Aqueles que foram fiéis a Deus durante a sua vida herdarão a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitaram a Deus serão condenados a sofrer o dano da segunda morte, conhecido como morte eterna. As cerimônias fúnebres são realizadas com o objetivo de confortar os que sofrem com a perda, mas também para lembrar que a morte é apenas temporária e que haverá a reunião futura com os entes queridos falecidos, levando em conta que eles tenham escolhido a Deus e não a Satanás durante a sua vida. A Bíblia trata a morte como um sono, ou seja, acordaremos apenas quando Jesus voltar a esse mundo, e não ficaremos vagueando ou existindo em outro plano por aí. Em resumo, a crença da morte é baseada na fé na Bíblia e no retorno de Jesus. A morte é vista como uma separação temporária da eternidade para aqueles que escolheram a Cristo durante a sua vida e se arrependeram de seus pecados. Já para aqueles que não escolheram Cristo, sobrará a morte eterna, onde jamais existirão novamente, pois serão eliminados juntos com todo o mal, com todo o pecado.